São tantas regras modificadas após a reforma da Previdência, regra de transição para aposentadoria por idade, regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, modificações na aposentadoria especial, e fica aquela dúvida: quando eu vou me aposentar? Esse é o melhor momento para me aposentar? Qual o meu melhor investimento? Eu sou Natasha Bublitz, advogada previdenciarista do escritório BM Advogados, e eu quero conversar com você sobre o planejamento previdenciário e a análise previdenciária. Trazer um pouquinho da distinção entre esses dois serviços e o que eles compreendem e por que é importante prestar atenção ou realizar um desses serviços antes de encaminhar o seu pedido de aposentadoria. A análise previdenciária, ela consiste numa análise da situação presente. Será apurado após uma entrevista previdenciária se o segurado tem qual é o tempo de contribuição que o segurado e a segurada têm naquela data, no momento presente. Para tanto, será analisado não somente o período que está no CNIS, aquele período que a gente consegue visualizar quando entra lá no portal do Meu INSS, mas também será analisado se o período que está lá confere com o que está na carteira de trabalho, se não tem nenhuma guia que foi feito o pagamento que não foi considerado ali no CNIS, no Meu INSS, será analisado se não tem outros períodos que não aparecem no portal do Meu INSS, como tempo rural, tempo militar, se tem algum período de atividade especial, se esse período de atividade especial ele gera uma aposentadoria especial ou ele gera um tempo de conversão, um aumento no tempo de contribuição. Então, essa análise do tempo de contribuição presente. Até aqui, qual é o tempo de contribuição que este segurado ou segurada tem? Ainda a análise previdenciária irá calcular através de um software se, diante desse tempo de contribuição, quando o segurado ou segurada irá se aposentar, quando irá implementar os requisitos para cada uma das regras de direito adquirido e regra de transição. Então, a análise previdenciária, ela analisa a situação presente. Quanto tempo de contribuição eu tenho e quando vou implementar os requisitos para a aposentadoria diante desse meu tempo de contribuição na situação presente. Já o planejamento previdenciário, ele difere, pois ele vai falar um pouquinho sobre o futuro e também vai compreender uma análise mais apurada do passado. Ele tem um conteúdo mais complexo e compreende mais informações para orientar a tomada de decisão do segurado ou da segurada. O planejamento previdenciário, além de analisar o tempo de contribuição com base numa entrevista previdenciária, para que todo o período de tempo de contribuição do segurado esteja sendo computado, e analisar quando irá implementar os requisitos de acesso para a aposentadoria, o planejamento previdenciário vai verificar o valor da aposentadoria em cada uma dessas regras. Mas não só isso, pois por vezes o maior valor da aposentadoria, ele irá aparecer numa regra de transição ou uma regra de acesso que será implementada daqui a muitos anos e exigirá muito tempo de contribuição, ao passo que esse segurado ou segurada já pode se aposentar em outra regra de transição com antecedência. Então, nem sempre esperar o maior valor de aposentadoria vai ser vantajoso. Em alguns casos, será mais vantajoso se aposentar antes, começar a receber o benefício de aposentadoria e deixar de contribuir por todo esse período. Então, é uma informação importante para a tomada de decisão de quando irá encaminhar a sua aposentadoria. Outra situação que pode ocorrer é aquele segurado que vai continuar trabalhando, está na sua programação permanecer trabalhando por mais um determinado período, já preencheu os requisitos para uma regra, mas daqui 1, 2 anos vai implementar os requisitos para outra regra e com um valor maior de aposentadoria. Considerando que enquanto o segurado ou segurada estiver exercendo atividade laboral, a contribuição previdenciária ela é de caráter obrigatório,
talvez seja o caso desse segurado ou segurada permanecer contribuindo e somente encaminhar o benefício de aposentadoria quando implementar a outra regra de transição para aposentadoria, que vai ter um valor de aposentadoria mais vantajoso. Então aqui a gente vai apurar não só o valor da aposentadoria, o investimento que está sendo feito de contribuição previdenciária até a implementação de cada uma dessas regras e o retorno financeiro de cada uma dessas hipóteses, para que o segurado e segurada possa tomar a decisão de quando encaminhar a sua aposentadoria com mais informações, com mais segurança, e tomar essa decisão considerando o seu cenário, a sua individualidade laboral. Ainda, o planejamento previdenciário vai analisar um pouquinho do passado. Por vezes, o segurado ou segurada tem um período de tempo, uma lacuna, que a gente chama uma lacuna previdenciária, um período em que não há nenhum recolhimento no sistema do meu INSS, porém, aquele segurado ou segurada trabalhou, exerceu atividade laboral, tem prova dessa atividade laboral e seria interessante fazer um recolhimento em atraso, uma contribuição em atraso, para ter acesso a uma regra de direito adquirido ou uma regra de uma regra de transição, podendo antecipar a aposentadoria ou se encaixar em uma regra que terá um valor de aposentadoria mais vantajoso. Mas nem sempre vale a pena contribuir em atraso, por vezes essa contribuição não irá impactar na data da implementação do benefício ou por vezes o valor não vai compensar. Então o planejamento previdenciário, ele fará toda essa análise de vale a pena contribuir em atraso? Quais são os documentos necessários? A documentação necessária que o segurado ou segurada tem vai ser suficiente para pleitear esse reconhecimento do tempo de contribuição, essa necessidade de contribuição em atraso, essa prova do exercício da atividade? Por sua vez, o planejamento previdenciário também irá aprofundar a análise da documentação do segurado, ou seja, análise do PPP, se está no caso de exercício de atividade especial, né, aquele segurado ou segurada que trabalhou exposto a agente nocivo e que isso pode aumentar o tempo de contribuição ou fazer com que tenha acesso a uma regra diferenciada da aposentadoria especial, uma análise se a documentação necessária para a consideração desse tempo, ela está adequada aos requisitos do INSS. E a orientação, caso não esteja, de qual a documentação, os procedimentos e os caminhos para buscar o reconhecimento desse tempo. Da mesma forma, quanto ao tempo rural, tempo militar, orientação quanto à documentação que será necessária, documentação quanto à prova que deve ser produzida. Ainda o planejamento previdenciário também irá apresentar qual o valor da aposentadoria nos casos dos benefícios de risco, de pensão por morte e aposentadoria por incapacidade ou benefício por incapacidade temporária. Nessas hipóteses, ainda que se considere o risco, é interessante que o segurado tenha consciência do valor desses benefícios para que possa fazer um planejamento de como irá lidar com os seus recursos. No caso de ter filhos menores e optar, estar trabalhando como MEI com uma contribuição mínima, se não vai considerar um plano B ali para que tenha uma outra forma de garantir a estabilidade financeira do seu filho menor, ou se não é o caso de readequar e aumentar as contribuições caso esteja recebendo uma remuneração maior. Então, nestas hipóteses, a orientação do planejamento previdenciário vai deixar o segurado e a segurada mais seguro para as tomadas de decisões para o seu futuro, evitando que venha a encaminhar um benefício, a solicitar uma aposentadoria que não seja a mais vantajosa para o caso concreto, que vá estar sendo uma opção em que estará perdendo dinheiro ou uma opção que por pouco tempo faria jus a uma regra melhor conforme o seu caso concreto. E aqui nós temos que trazer também a informação que a desaposentação, muito conhecida, popular, foi muito conversada sobre,
teve a decisão no STF que entendeu que não é possível, após o encaminhamento da aposentadoria, se aposentar com base em outra regra que tenha sido implementado os requisitos após a aposentadoria, de forma que essa decisão do encaminhamento, do momento do encaminhamento da aposentadoria, é super importante. A aposentadoria, ela é irrenunciável. Então, por vezes, por questão de alguns meses ou um ano, o segurado pode estar abrindo mão do encaminhamento de uma aposentadoria que vai ter um valor bem maior. Esse segurado vai permanecer trabalhando e vai estar fazendo uma opção por um benefício irrenunciável em que terá um prejuízo financeiro sistematicamente. Então, o planejamento previdenciário, ele busca satisfazer essas inseguranças do segurado para buscar o melhor benefício, a melhor situação diante da individualidade de cada segurado ou segurada. Então vamos lá, só relembrando, a análise previdenciária concentra no momento presente, ao passo que o planejamento previdenciário concentra no momento passado, presente e futuro, sendo um serviço, uma entrega um pouquinho mais completa e complexa. Se ficou com dúvida, comente, interaja conosco. Se quer conhecer um pouquinho mais, tem alguma outra informação que quer que a gente traga aqui no canal para esclarecer, ficamos à disposição.